Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós em mais esse dia, 28 de julho de 2023, 5h14 da manhã, horário de Brasília. Nesse momento, nós entregamos os primeiros momentos das nossas vidas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o grande Eu Sou. Bom, disse Deus a Moisés, abre aspas, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Fecha aspas. Isso está escrito em Êxodo 3, no versículo 14. Jesus fala algo parecido. Jesus ele responde em João 8,58. Abre aspas. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Fecha aspas. Quando Deus disse isso a Moisés e quando Jesus fala isso aos seus discípulos, né? Eu sou, ele estava dizendo algo muito incrível que pode mudar de forma impactante as nossas vidas e a forma com a que nós olhamos para o grande eu sou e da forma para como nós cremos nele, da forma com que nós cremos em tudo isso. Deus é tão grande, ele criou todos os planetas, todas as estrelas, o mar de estrelas que nós vemos nos céus. Ele criou a terra, ele criou o sol, a lua, todo o universo. E ele é muito maior do que toda essa criação. Ele é tão grande, ele é tão imenso, que é impossível de calcular, de mensurar, de qualificar o tamanho desse Deus. Quanto mais escrever um nome para alguém que é indescritível. Ele é absolutamente tudo e mais além disso. O grande eu sou pode cuidar de qualquer coisa, e de qualquer dificuldade que você esteja passando nesse momento. Seja o que for que você necessite, que eu necessite, que nós estamos necessitando nesse momento, o eu sou providencia. Não há nada com o qual o eu sou não possa lidar. O eu sou tem tudo sob o seu controle. Não apenas agora, mas no antes e no eternamente. Porque o antes e o eternamente para o grande eu sou é um eterno presente. Não há passado, não há futuro para o grande eu sou. É tudo um momento. Ele é grandioso. Nós podemos relaxar e confiar, porque o grande eu sou é conosco. O grande eu sou é capaz de fazer tudo o que precisa ser feito, absolutamente tudo. O grande Deus é o grande eu sou. Nele nós podemos encontrar provisão, nós podemos encontrar alegria. No grande eu sou, nós podemos encontrar a paz, a luz, o pão, a porta. O grande eu sou é capaz de fazer tudo o que precisa ser feito e tudo o que não precisa ser feito. Seja o que for que nós necessitemos, o grande eu sou, nele nós encontramos a provisão, a cura, a restauração, a restituição, a força.
Antes mesmo que você saiba qual é a sua carência, antes mesmo da notícia, do fato que vai acontecer amanhã, ele já sabe, ele já tem ciência e ele já sabe qual é a nossa carência. O grande eu sou sabe. O grande eu sou, ele sempre ali esteve, sempre vai estar. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã. É o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. E ele sempre vai estar ali. Sempre estará ali, presente em todo lugar, para prover toda boa dádiva. Não há absolutamente nada, se você estiver com ele e ele em você, não há absolutamente nada que nós possamos temer se nós estivermos nele e ele em nós. Nada nessa vida nós temeremos, porque nós sabemos então a bondade, a graça, a misericórdia e o poder ilimitado do grande eu sou. Se você puder, curva sua cabeça e me acompanha em uma oração. Pai, obrigado por esse momento diante de Ti. Absolutamente não somos dignos de nada. Não somos dignos de abrir a Tua palavra. Não somos dignos da Tua presença. E nós não falamos isso, Pai, por demagogia. Nós falamos isso porque é um fato. Nós somos pecadores. E se não fosse o sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário, se não fosse o sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário, o que seria de nós? Portanto, te agradecemos pela decisão de enviá-lo. Da mesma forma, Pai, te agradecemos, Senhor, pela decisão do Teu Filho de voltar para Jerusalém, de tomar a decisão de ir a Jerusalém. A mesma decisão. Tudo aquilo tinha que acontecer para que nós pudéssemos hoje estarmos em unidade diante de Ti, te pedindo perdão pelos nossos pecados e, acima de tudo, reconhecendo o Senhor como o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Paizinho, dá-nos sabedoria e vida do Teu trono. Espírito Santo, conduz-nos nessas palavras que serão pronunciadas nesse momento, que sejam as Tuas. Sabemos, Pai, que não há palavras que nós possamos falar para qualificar o tamanho que o Senhor é. Portanto, nós queremos recorrer à Bíblia Sagrada, às Sagradas Escrituras, para encontrar as respostas vindo da boca do próprio Cristo para isso. Nos guarda, Senhor, nesse momento. Cuida de nós. Em nome do Teu Filho Jesus, fala conosco nessa manhã. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. A leitura de hoje, vão ser várias leituras hoje, pelo menos 7. A primeira leitura está no Evangelho de João, no capítulo 6, em 2 versículos, no versículo 35 e no versículo de número 48. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 e versículo 48. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra para fazer a leitura. Se não puder, eu estou compartilhando a leitura na tela do seu computador, do seu tablet, do seu celular. Como sempre, vou sempre indicar que você abra a sua Bíblia para ler. Quem vai fazer a leitura para nós hoje será a minha tia Jane. Então, tia Jane, por favor, pode fazer a leitura para nós. Amém, Jesus. E Jesus lhe disse:
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém. No Ve- versículo 48 nos diz: Eu sou o pão da vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é quem satisfaz a nossa sede e a nossa fome espiritual. É Jesus. A água que brota da rocha e o maná que desce do céu para o povo no deserto é Jesus. No seu ensino sobre o pão da vida, aqui em João 6, nos versículos 35 e 48, que nós lemos ali, um pouco antes nesse ensino sobre o pão da vida, uma multidão buscava por Jesus, porque tinha fome, visto o milagre da multiplicação. E eles tinham ficado satisfeitos por tudo aquilo, por conta dos pães e dos peixes. Mas Jesus, ele mostra que mais importante do que o pão que traz vida para o corpo mortal, mais importante que isso é o pão que dá a vida eterna. Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele repete isso 2 vezes aqui, onde nós lemos. Alguns, durante essa passagem sobre o pão da vida, eles ficam escandalizados com isso. Eles acham as palavras de Jesus muito duras. E alguns, inclusive, até o deixam de seguir. Analise um pouco. As suas expectativas aqui nessa passagem bíblica contavam apenas com o interesse natural e imediato, a comida. O que eles queriam era comer. E se esqueceram do estado de, de fome espiritual. Sabe uma pessoa quando ela entra num estado de inanição por comida, ela começa o corpo a se definhar. O próprio corpo consome o próprio corpo. Primeiro o corpo ele extrai tudo que há de gordura, depois ele vai para a carne. O próprio corpo se consome. A inanição espiritual deixa o espírito fraco. A fome espiritual deixa o espírito fraco. Vem a morte por estarmos longe de Deus. É de forma semelhante. Muitos vão até Cristo hoje em busca por soluções rápidas. Muitos vão, eu quero isso, eu quero aquilo. Muitos abrem a Bíblia como se fosse um livro de uma loja onde você vai fazer o pedido. Hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo, hoje eu quero aquilo, hoje eu quero aquilo, hoje eu quero aquilo. Jesus não é revista de pedido de produtos para você pedir um produto. Não é. As pessoas acabam se esquecendo que o mais importante é ir até Jesus e crer nele para uma santificação completa e eterna. Não é pelo momentâneo. Reflita por um momento nessa passagem, por favor. Quem ou o que satisfaz o seu coração? É o carro? É a casa? São as contas pagas? Isso tudo são obrigações. É obrigação. Mas o que que satisfaz o seu coração? Ore e busque Jesus, como se você estivesse buscando por alimento. Todos os dias você tem que comer.
ou não? Lembre-se, provisões terrenas podem até te dar um conforto, até nos proporcionar ali um conforto, mas é momentânea, não é pleno. Jesus é bem maior e capaz de, de preencher todo o vazio da nossa vida. Todo o vazio. Muitas pessoas buscam por drogas para preencher o vazio, muitas pessoas buscam por mulheres, por mentiras, pelo pecado para preencher o vazio e nada preenche. A pessoa se droga, o efeito passa e depois ela precisa de mais droga para preencher o vazio que nunca será preenchido, nunca. Porque está faltando ali Deus. Está faltando o pão que dá a vida. Hábitos pecaminosos dão uma falsa sensação de felicidade. Mas as consequências desses atos pecaminosos são amargos. São consequências amargas. E podem te trazer prejuízo eterno. Nós vemos também, em João 8,12, novamente, Jesus mencionar, eu sou. Regiane, se você puder, por favor, João 8,12, fazer a leitura para nós. Amém, Jesus. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. 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 Olha só. Você está andando na luz ou em trevas nesse momento? Você sabe. Você está andando em luz ou nas trevas? Você consegue ver o seu caminho claramente? Ou você fica tropeçando no caminho incerto? Será que é aqui? Será que é ali que eu vou? Não enxergo o caminho? Jesus quer que nós o sigamos corajosamente. Talvez o caminho não seja sempre fácil, mas o destino é seguro. E o seu caminho pode ser seguro. Além de tudo, você nunca terá que usar uma lamparina à noite. Nunca. Você está seguro que mesmo na profunda escuridão, você terá a luz dele. A luz que dá a vida. A luz do grande eu sou. A luz que ilumina o seu entendimento. A luz que resplandece do rosto, do trono. A luz que estava com Deus desde o princípio de tudo. A luz. Jesus, eu sou a luz do mundo. Novamente nós vemos Jesus falar eu sou em outra passagem ainda no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 7 e 9, Jesus fala também, eu sou. Vamos ver. Amém. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem.
Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele veio ao mundo para nos dar a vida. Ele não veio para nos dar regras, ou julgamento, ou medo, ou trabalho. Não foi para isso. Jesus, ele veio para nos dar a vida na sua plenitude. Ao mesmo tempo em que sabemos dessa promessa para quando formos viver com ele por toda a eternidade, João quer que escutemos claramente que a promessa de Jesus de nos dar a vida começa agora. Na vida, apenas no porvir, não apenas no porvir vem a vida. A vida não é só quando Jesus voltar. A vida começa aqui, agora. A vida começa aqui e agora. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Agora. É aqui e agora. Jesus, ele menciona novamente: eu sou. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 11 e no versículo 14. 10, 11 e 14. Amém. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Versículo 14 nos diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Glória a Deus. Glória a Deus. O alvo da nossa caminhada com Jesus é vir a conhecê-lo, assim como o nosso pastor tão intimamente nos conhece. Ele conhece o Pai. Uma coisa muito importante para lembrarmos aqui, no mundo onde tantas pessoas tentam atrair as nossas atenções, muitas pessoas atraem a nossa atenção o tempo todo, e elas querem nos dar conselhos, nós podemos recusar a voz delas. Nós podemos recusar a voz daquelas pessoas que mostram ensinamentos errados, distorcidos, como cálculos matemáticos de quando Jesus vai voltar. Nós escutamos Jesus porque ele mostrou seu amor por nós, dando a sua vida por nós. Ele não é um empregado. Ele é um bom pastor. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Ele te conhece, irmão. Ele conhece você, ele conhece cada fio de cabelo que você tem. E se você for careca, né? Eu tô quase. Se você for careca, ele te conhece mesmo assim. Ele sabe que você não tem fio de cabelo nenhum na cabeça. E se você é ovelha, você vai conhecer que a voz vem de Deus. Para de ficar ouvindo vozes de quem não é um bom pastor, de quem fica fazendo cálculo matemático na internet.
para saber qual é a data que Cristo vai voltar. Isso o Pai sabe. Nem eu, nem você sabemos. O Pai sabe. E Ele deu a vida por nós. Ele é o nosso bom pastor. É Ele. Não sou eu. Não é você. Jesus, novamente, ele menciona: eu sou. Novamente, ele menciona no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25. Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 25. Que Jesus Amém. fala. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. A morte não domina mais sobre nós. Não mais. Essa afirmação aqui, feita por Jesus, é clara, é libertadora. Meu Deus. Ainda mais no contexto em que ela foi pronunciada. Ainda mais no contexto. Olha, Jesus não fez essa afirmação num momento de tranquilidade. Foi em um momento de problema, em uma situação de tristeza, de luto, de morte. Foi no momento de Lázaro, na ressurreição de Lázaro. Todos nós já ouvimos falar sobre esse momento em que Jesus ressuscita Lázaro. Além de confortar Maria, Jesus revelava a sua total autoridade. E o seu papel no plano de salvação ficou claro. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é paradoxo, não é contraditório. Não é. Quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. Dessa forma, Jesus apresentou algo ainda mais eficaz do que a ressurreição física. Não se tratava aqui apenas da ressurreição física, mas da vida eterna. Da vida eterna. Sim, Jesus ele realizou um grande milagre, que foi a ressurreição de Lázaro, mas ofereceu a todos a salvação eterna através do seu nome. Qual é o seu nome? Eu sou. É grandioso, irmão, não tem como a gente imaginar a grandiosidade disso, não tem como calcular isso, não tem como mencionar, não tem como dar um nome para isso. Eu sou, ainda que numa situação de morte, ainda que numa situação de desespero, ainda que numa situação onde você de repente não encontra saída, que não depende mais de você, você já fez absolutamente tudo. Eu já fiz tudo, eu já trabalhei, eu já me dediquei, eu já me esforcei, eu já fiz tudo, tudo. Eu dependo de um milagre que, na minha visão, é impossível acontecer. Eu sou. Era impossível para aquelas pessoas olhar para Lázaro e falar e achar que ele fosse ressuscitar. Ali chegou o fim. Senhor, se tu tivesse vindo antes, podia ser que tinha dado certo, né? Podia ser. Se o Senhor tivesse vindo antes, e aí Jesus mostra algo ainda mais grandioso, incalculável, tremendo. Eu sou.
Para tudo há jeito nessa vida, meu irmão. Não sei o que você está passando, se a sua família está se destruindo, se você está precisando de oração e não tem forças, se de repente você acordou agora pela manhã para entrar nesse devocional e foi sem querer, querendo. Eu sou. Eu sou maior do que esse problema, eu sou maior do que a morte. Eu sou a ressurreição e a vida, mas aqui a vida não é simplesmente a vida da carne, é a vida eterna. Eterna, eterna é para sempre, é uma eternidade. Creia nessas palavras, meu irmão. Encontre ânimo para você se levantar no dia de hoje e percorrer o dia. Não se preocupando com o amanhã, daqui a 15 dias, com o mês que vem. Ai, o mês que vem. Irmão, eu vou fazer uma cirurgia. Já era para ter sido feita essa cirurgia. Estou esperando a autorização. É mês que vem. Eu não estou com a menor preocupação sobre essa cirurgia. Eu sou, eu sou, eu sou. Está comigo. Está em mim. Eu estou nele. Assim como na oração que Cristo faz em João 17, onde o desejo dele é que nós sejamos um, assim como ele é um no Pai, e o Pai é um nele. Várias vezes Jesus fala isso em João 17. Creia nessas palavras e tenha a vida eterna. A morte não faz, a morte não tem mais controle sobre você. Deus, ele pode até estar te fazendo passar por um momento de grande dificuldade. A minha mãe passou por um momento onde estava imbuída dentro de um câncer. Só que Deus usa esse câncer para ela vir fazer um tratamento aqui na cidade onde eu moro, em Fortaleza. Nesse tratamento, ela conhece uma pessoa que nos fala a respeito de um local onde nós começamos a frequentar, eu e a minha família, que estava destruída. A minha família estava para se acabar. A minha família estava por um momento de destruição. A minha família estava para se quebrar, eu estava para ir morar em um outro estado do país, e minha família se ficar aqui. A minha esposa perdida nesse mundo, os meus filhos também, eu perdido no meio de idolatria, pecaminosidade em mim. E no meio de tanta tribulação, a minha família para se destruir, a minha mãe com a notícia de morte por sobre ela. Deus usa aquele momento para que ela pudesse vir fazer o tratamento aqui, conhecendo uma pessoa que pediu para que nós fôssemos para um determinado templo. Nós fomos para o templo. Eu entreguei a minha vida para Deus, fiz uma aliança com Ele e disse: Senhor, Senhor Deus, restitui a minha vida, que se o Senhor restituir a minha vida da minha família, se o Senhor me devolver a minha família, Pai, se o Senhor restituir a minha família, pode usar a minha vida da forma que o Senhor quiser para pregação, para ministração do Evangelho. Ele então faz o milagre, ele trata, ele cura a ferida. A ferida é cicatrizada, eu perdoo a minha esposa me perdoa, há perdão entre nós, a restituição da família vem, a minha família está no altar, e ele ainda faz muito mais, o grande eu sou, cura minha mãe do câncer. Hoje a minha mãe está aqui acompanhando ao vivo conosco esse devocional, a minha mãe curada de um câncer. E Deus traz a notícia de morte por sobre a minha mãe, por sobre a nossa família, por conta do câncer. Para trazer vida eterna para mim e para minha família. Hoje o maior testemunho que eu posso dar não é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas é que Deus entrou na minha casa e salvou a minha família. Esse é o maior testemunho que eu tenho para dar. E eu não me permito ficar calado, porque faz parte da aliança que eu fiz para com Deus, para pregar o Evangelho, e é o que eu tenho feito desde o dia em que foi firmada essa aliança.
Eu sou. Eu sou pode restituir a vida para você. Não apenas a vida física, mas a vida eterna. Ele pode entrar na sua casa, na sua morada, na sua família, restituir a sua família, se assim você pedir, se assim você se entregar e se assim você entregar nas mãos dele o controle. Não por você, porque nem eu, nem você merecemos nada. O que eu mereço da parte de Deus é que ele mande um raio agora por cima de mim, me arrebente todo, é isso que eu mereço. Mas ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é amoroso. A sua graça é grandiosa. É impossível de não falar do grande eu sou. Entregue, meu irmão, entregue-se a ele. E no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, ele fala novamente, se revelando novamente como o grande eu sou, eu sou. João 14, 6. Puder ler novamente, Tia Jane, por favor, lê para nós João 14, versículo 6, por favor. Amém. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ouvir a voz de Deus. Ele nos ensina que o caminho ao Pai é através dele. Eu tenho que entender também que as outras pessoas precisam conhecê-lo. Não sou só eu, só você. As outras pessoas também precisam dele. Para achar o Pai também. Entenda uma coisa, não foi você que escolheu estar aqui. Não foi você que escolheu estar aqui. Foi o eu sou que te escolheu para estar aqui. Foi o eu sou que te escolheu para viver com ele. Foi o eu sou que te escolheu. Não somos nós que o escolhemos. Nós devemos nos preocupar mais com as outras pessoas ao nosso redor, em conhecer o seu Salvador, o seu Redentor, do que muitas das vezes com nós mesmos. Porque quem cuida de nós é o grande eu sou. Porque nós sabemos disso. Mas às vezes o nosso irmão do lado não sabe disso. As nossas vidas, o nosso testemunho pessoal é o Evangelho de Cristo. E você pode praticá-lo? Sim. Jesus não é só o caminho, não é só a verdade, não é só a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Eu sou. E por que ninguém vai ao Pai a não ser por ele? Porque Jesus é o sacrifício perfeito, meu irmão. Se você não entendeu isso, nenhum homem do mundo, nem o anterior, nem o posterior a nós, é o sacrifício perfeito. Nós somos pecadores, destituídos somos. Nós somos pecadores. Desde Adão e Eva, desde antes de você nascer, você já é pecador. Ninguém poderia se sacrificar na cruz do Calvário a não ser o próprio Deus. É o sacrifício perfeito. Por isso não adianta você ficar aí clamando a outras apenas através de Cristo, é só por Cristo, nada além de Cristo, é Jesus Cristo, não há anjos que possam te levar a Deus. Jesus diz: Eu sou. Eu sou, irmão. Jesus diz: Eu sou.
Deus, Jesus, meu Pai. Glória a Deus, Pai. Santo és teu santo nome, Senhor. Bendito és tu, Pai. Bendito és tu. Ninguém vai ao Pai se não ser por Jesus Cristo. Ele é a verdade, é o caminho, é a vida. É Ele. Por fim, Jesus, ele fala novamente, eu sou. Em João capítulo 15, no versículo 1 e no versículo 5. Amém. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. No versículo 15, nos diz. Versículo 5. Versículo 5, perdão. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém. Sem Jesus, não podemos fazer coisa alguma. Nada. Nada. O Senhor Jesus se identifica aqui como a videira. Por quê? Porque a videira era uma planta comum lá em Israel, naqueles tempos, naqueles dias de Jesus. E todos conheciam as características dessa árvore e os benefícios que ela poderia proporcionar. A videira aqui, como Cristo menciona assim como videira, também se identifica como a igreja, como o corpo de Cristo. E eu não estou falando de 4 paredes e um teto. Por favor, eu não estou falando de templo. Eu estou falando da igreja, que será que Jesus virá buscar. É sobre a igreja, sobre eu, sobre você. Também o seu fruto surge em uma forma de cachos, que fala da união do corpo de Cristo. A uva que nasce em cachos, a união, vários frutos juntos. A uva que produz o vinho, que representa o sangue de Jesus. E o Espírito Santo, a vida eterna. O vinho que enche o cálice, que transborda em você, ao ponto de transbordar na vida de outros irmãos. E Jesus, ele se revela como a verdadeira videira. Por que verdadeira? Será que existe falsos por aí? Falsos mestres por aí? Tentando dar um nome para Deus? Tentando calcular a data? Meu irmão, não se engode com essas besteiras. Leia a Bíblia, é melhor para você. E peça a Deus orientação para Ele te dar sabedoria suficiente, entendimento para ler cada palavrinha escrita lá. Então Jesus, ele se revela como a verdadeira videira. Ele se refere à sua obra como sendo a verdade. Isso significa que não é a religião. Às vezes me dá um desespero quando as pessoas perguntam: e vocês são de qual religião? Fica parecendo que a pessoa está mais apegada à religião do que à palavra de Cristo, do que à palavra de Deus, do que o grande eu sou. E eu oro por essas pessoas profundamente para que o Espírito Santo se revele a elas. Eu fico muito triste quando as pessoas perguntam de que religião. Religião não salva ninguém.
A religião que eu os deixei foi porque você possa cuidar de órfãos e viúvas, do cuidado, do amor. Essa foi a única religião. Amar uns aos outros como eu vos amei. É essa a religião. O amor ao próximo, da mesma forma como você se ama. Se importe mais com o próximo. Ritos, tradições não vão te salvar. Não vão te salvar. O pai é o dono da videira e é ele quem cuida dela e a faz crescer. Ele é quem realiza toda a obra do lavrador, limpando, adubando, colhendo os frutos. As varas são os ramos que o lavrador enxerta na videira. Ele faz um pequeno corte na videira, pega a varinha, o ramo e coloca lá na videira. Essa varinha, esse ramo que é enxertado na videira, ele extrai todos os nutrientes da videira e ali gera vida, gera fruto naquele ramo. O lavrador, Deus, o grande eu sou, usa de forma harmônica o ramo no caule da videira. Ele recebe a selva, a seiva, então, e vai transmitir toda a vida. A vara ou o ramo tem a vida própria? A vara ou o ramo tem a vida própria? Não, não tem. Mas se ele for enxertado na árvore, ele recebe a vida da videira. A partir daí, ela passa a absorver os sais, os nutrientes, os minerais que são necessários para a vida, os quais são absorvidos da profundeza do solo, que é a raiz do tronco principal. É a raiz da vida. Jesus é a vida. E nós somos os ramos. Se você permanecer na videira, ele vai permanecer em você. Vai permanecer em nós. E permanecendo em nós, ele nos dará muitos frutos, ou muito fruto. Porque se a gente não tiver nele, a gente não vai produzir fruto. E a gente vai morrer. Jesus diz: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós somos dependentes da videira. Eu sou. Jesus fala 7 vezes: eu sou. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Jesus fala: eu sou o bom pastor. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. 7 vezes eu sou. Se você puder, curva sua cabeça e faz uma oração comigo. Depois, se você quiser, abrir o seu microfone e glorificar a Deus, falar sobre o grande eu sou, como o grande eu sou tem agido na sua vida. Abra e glorifique o nome do grande eu sou. Grandioso Deus, amado Pai, graças te damos por essa maravilhosa palavra. Mais uma vez, Senhor, o Senhor se revela a nós.
Obrigado, Pai, pois não somos dignos disso. Mas a tua graça e a tua misericórdia nos proporcionam momentos assim de intimidade, em que o Senhor fala conosco ao ponto de ouvirmos a tua voz, sentirmos o teu cheiro e ouvirmos a batida do teu coração. Nós necessitamos mais de ti, Senhor, mais do que o ar que nós respiramos. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado por nossa unidade aqui. Obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão, em que o Senhor se revela como o grande eu sou. Obrigado, Paizinho, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Livra-nos, Pai, do homem mau, do laço do passarinheiro. Proporciona-nos, Pai, o pão de cada dia, o pão do dia de hoje, Senhor, para que nós possamos honrar os nossos compromissos, para que nós possamos olhar para Ti cada vez mais em santidade. Proporciona-nos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, a necessidade que nós nesse momento necessitamos. E que acima de tudo, Senhor, acima de qualquer necessidade que nós possuamos nesse momento, que seja feita a Tua maravilhosa vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.